Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live de hoje, quando nós vamos falar sobre como montar uma equipe para o BPO financeiro. E olha só, não é qualquer equipe não, quero te ensinar a montar uma equipe autogerenciável, uma equipe que consiga crescer e entregar o que precisa ser entregue por conta própria. É sobre isso que nós vamos falar hoje nessa live. Então, uma live imperdível que você precisa ficar até o final. Se você não me conhece, você está chegando nesse canal agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário contábil, sou sócio de uma empresa chamada Marco. Até o logo, hoje eu estou no escritório, aqui o nossa logo, nosso Mzinho da Marco, que é uma empresa que fica aqui no Espírito Santo. Nós somos uma rede de contadores consultores com o foco de ajudar as empresas a melhorar a sua gestão e com isso serem empresas mais prósperas. O nosso foco é justamente transformar a vida dos empresários. E com base nessa empresa, nós criamos uma metodologia e há 2 anos eu criei esse canal Contabilidade Consultiva, que se tornou o maior canal de vendas e diferenciação para contadores no Brasil. Tenho muito orgulho de reunir tantos empresários contábeis, hoje são mais de 38 mil contadores aqui no canal e que todo dia a gente leva conteúdo para que esses contadores façam seus negócios crescerem. Então, se você está aqui, eu posso imaginar que você tem interesse de fazer seu negócio de contabilidade crescer. Ou mesmo se você está estudando ou está se formando em contabilidade agora, quer montar um negócio contábil, você está no lugar certo. Eu estou muito feliz de poder reunir essa tropa de elite aí. Tem inclusive uma galera chegando aí que está sempre comigo, né? O pessoal que está ao vivo comigo aqui no Instagram, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber vocês, tá? Que bom ter vocês aqui comigo. E nós estamos numa maratona, né? Fazendo uma maratona de lives com atalhos e obstáculos para superar a crise. Eu resolvi fazer essa maratona para poder tratar de temas de maneira um pouco mais profunda, não só de maneira superficial, né, como a gente faz com os vídeos curtos, com as imagens, aprofundar um pouco mais em alguns temas específicos para ajudar o teu negócio contábil a superar esse momento difícil, a crescer na crise, e é possível sim crescer na crise, muitos contadores estão crescendo na crise, por outro lado, um número muito maior está caindo, né? Eu quero decidir ajudar esses contadores que não estão conseguindo crescer, ou decidir ajudar eles a crescerem. Então, se você quer aproveitar esse momento difícil que a gente está vivendo para que o teu negócio saia dele mais forte, com mais clientes, com mais diferenciais, você está no caminho certo, que é nessa live, nessa maratona de live que a gente está fazendo essa semana. E hoje, essa maratona tem como o tema dessa live de hoje, da maratona de hoje, é sobre terceirização do financeiro, mas especificamente um assunto, como formar uma equipe para terceirização do financeiro. Porque esse é um serviço que ele requer mão de obra, ele requer equipe para você fazer. E eu quero te dar algumas dicas de como nós fizemos aqui na Marco para que isso aconteça e como você pode fazer também aí no teu negócio contábil, tá bom? Então, olha, se você conhece algum empresário contábil, de repente seu sócio, sua sócia, seu marido que trabalha com você, sua esposa, seu funcionário de confiança, alguém que você compartilha contigo esse desafio de empreender na contabilidade, você quer montar um negócio de BPO financeiro, seja junto com a contabilidade ou separado, manda essa live para essa pessoa. Clica aqui nesse aviãozinho e manda essa live para os seus amigos contadores, para as pessoas de confiança, enfim, para que mais pessoas possam saber que essa live está rolando e quem sabe elas possam também tirar proveito dela, tá bom? E um outro pedido que eu quero fazer para você é o seguinte, todas as suas dúvidas que você tiver, você manda aqui embaixo no Instagram, tá vendo que tem um cardzinho com ponto de interrogação? Nesse card você consegue mandar uma pergunta e essa pergunta eu consigo responder essa pergunta. Então ela fica guardada para ser respondida. Manda aqui alguma coisa aí, manda, sei lá, manda um olá aí, manda um olá para mim nessa caixinha de perguntas para mostrar para você como é que funciona. Porque com isso eu consigo receber essa pergunta e responder essas perguntas no final. Então no final da live eu vou responder perguntas, vou tentar fazer esse bate-papo rápido aí, coisa de 30 minutos, 35 minutos. E no final a gente pega para responder suas perguntas, tá bom? Aqui, ó. Já temos um aqui, ó. Moisés deu um boa noite. Boa noite, Moisés. Seja muito bem-vindo. Então é assim que funciona. Quando você manda a tua pergunta, ela fica guardada, eu consigo chamar a pergunta, ela aparece na tela e a gente consegue compartilhar a resposta. Então, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, me manda por aqui. Não manda no chat, tá? Não manda no chat, porque eu não consigo ler o que vocês estão falando aqui no chat. Toda hora entra alguém, sai alguém, manda um joinha. Eu não consigo ver o que está rolando, tá bom? Então manda sua pergunta aqui nessa caixinha de perguntas, por favor.
porque assim eu vou conseguir te ajudar dentro do que for meu limite, né? do que eu souber responder. Vai ser um prazer poder contribuir. Tá bom? Então vamos falar agora sobre como montar uma equipe de BPO financeiro. Mas antes eu preciso garantir que está todo mundo na mesma página. Eu preciso garantir que todo mundo tem clareza do que a gente está falando. O que é BPO financeiro? Esse é o primeiro ponto. Já vou fazer uma pesquisa rápida com você que está aqui comigo ao vivo. Você que está aqui no comentário ao vivo, se você já faz o serviço de BPO financeiro, coloca nos comentários sim, por favor. Se você ainda não faz o serviço, coloca no comentário não. Então responde para mim, se você já oferece serviço, coloca sim. Se você não oferece serviço, coloca não, por favor. Para eu poder entender mais ou menos qual o perfil das pessoas que estão aqui assistindo a nossa live. Então, Lucilene não, Juliette não, Geisa não, Martins Diego sim, IG Contabilidade não. Ó, meu amigo Luiz Correia, porra, que saudade de você, cara, um beijo pra você, meu amigo. Que Deus continue te abençoando, você é um cara muito especial. A Eren não, Eliette não. Tem uma galera que ainda, ó, a maioria, pelo que parece, não tá fazendo. Então vamos alinhar um conceito para que a gente tenha clareza do que a gente está falando. O que significa BPO financeiro? BPO é uma sigla de um termo em inglês, BPO, que significa Business Process Outsourcing, terceirização de processos de negócio. É isso que significa BPO. BPO é isso. E a palavra financeiro diz que esse processo de negócio especificamente é o processo de negócio financeiro. Eu, particularmente, Pedro, eu não gosto do termo BPO financeiro quando eu vou falar com o cliente final. Quando eu vou falar com o cliente final, a gente usa mais terceirizar o seu financeiro. Então, o serviço de BPO financeiro para o cliente final, a gente chama de terceirização do financeiro, ou terceirização da gestão financeira, enfim. Mas algo nesse sentido que, para mim, na concepção do cliente, ele entende melhor dessa forma, quando a gente apresenta como terceirizar o seu financeiro. Para o mercado contábil, a gente fala BPO financeiro porque foi um termo que se convencionou. As empresas de tecnologia começaram a chamar de BPO financeiro, o mercado foi absorvendo e hoje os contadores entendem o que é BPO financeiro dessa forma. Mas eu já gosto de fazer essa separação para ficar claro o que é o BPO financeiro. O que é? É terceirizar o processamento financeiro do seu cliente. Business Process Outsourcing do financeiro, ok? Isso que é o BPO financeiro. E um detalhe, os contadores já fazem BPO de uma série de outras áreas, né? O contador faz BPO da parte fiscal, porque ele terceiriza os processos fiscais, ele faz BPO da parte de folha, ele faz BPO da parte contábil, e o que se propõe agora é que o contador faça o BPO da parte financeira. Por quê? Presta atenção, o que eu vou te dizer agora que é um ponto muito importante. Do ponto de vista do cliente, o BPO financeiro faz uma coisa maravilhosa, porque o maior problema que as empresas no Brasil têm é de não dominar seus números. A maior parte dos empresários no Brasil não tem clareza de quanto vende, de quanto recebe, de quanto deixou de receber, de quanto gasta, para onde o dinheiro foi, se o dinheiro está sobrando, se o dinheiro está faltando. A maioria dos empresários não domina os seus números. E vou até fazer uma pergunta aqui para você que está ao vivo. Você concorda com isso? Você acha que os empresários, no geral, tá bom? No geral, vocês acham que os empresários dominam seus números ou não? Você concorda que eles não dominam seus números ou você discorda? Coloca aqui no comentário, por favor. Quero saber a tua opinião. Na minha opinião, a maioria dos empresários não domina seus números. E ele não domina seus números por quê? Por uma série de fatores. Na minha opinião, primeiro, por uma falta de educação financeira. Esse é um assunto que não se fala no Brasil. Agora começou a se falar nas escolas, graças a Deus, passou a ser um tema de algumas escolas, isso, você ensinar educação financeira para as crianças, a mexer com dinheiro, mas na minha época, isso era um tema que não se falava. Então a gente tem um problema muito sério de educação financeira, especialmente educação financeira empreendedora, que é diferente das finanças pessoais. Como você usa o dinheiro para o negócio, como você faz esse dinheiro se multiplicar através de um negócio. Então falta muita educação. Além disso, falta comprometimento do cliente. Ele não se compromete em fazer aquilo acontecer. O brasileiro, a minha percepção, é que o brasileiro é meio do improviso. Sabe, o brasileiro ele gosta do drible, sabe? Ele não gosta muito das coisas organizadas, da tática, ele é mais do improviso, daquilo que... daquele encanto. Só que na gestão, se você não tem controle, se você não tem mapeamento, fica difícil você tocar um negócio.
Então, muitas vezes acontece isso. O empresário ele vai no improviso financeiro, ele administra o negócio dele como se estivesse administrando a conta dele na pessoa física e está lá com um problemão. Especialmente num momento de crise como esse que a gente está vivendo agora, o que essa crise do coronavírus fez, meus amigos? Preste atenção, isso é uma enorme oportunidade. Claro que tem um lado terrível da crise, tá? O lado terrível são essas mortes que nós estamos tendo. O Brasil superando 115 mil mortes, isso é uma tragédia humanitária. Sem dúvida nenhuma, a parte mais dolorosa que nós estamos vivendo nessa crise. E que se Deus quiser vai vir uma vacina de onde for. É russa, é alemã, de onde for, eu tomo. Pode botar em mim. Mas tem que vir algo para curar isso logo. Se Deus quiser vai acontecer. Só que toda crise, ela também tem oportunidades. Então eu quero te mostrar que existem algumas oportunidades, sem esquecer da parte triste dela, óbvio. Mas tem uma oportunidade muito grande. Ficou escancarado para as empresas que as empresas que não dominam seus números, elas estão em risco. Porque nesse momento de crise, em que as empresas precisavam rever gastos, saber como é que está o teu perfil, projetar o caixa, foi quando se viu que as pequenas empresas não têm essas informações. Então, na minha opinião, essa crise do coronavírus ela pode desencadear um grande processo de mudança da mentalidade do empresário brasileiro. De finalmente dominar seus números, de finalmente ter uma reserva de emergência, de finalmente ter um caixa suficiente para segurar a empresa, né? Ter um capital inicial suficiente, ter um capital de giro para a empresa. Então, a gente estamos vivendo uma oportunidade de mudar essa educação do empreendedor brasileiro com base nessa tragédia. Infelizmente, né, são grandes tragédias que mudam a humanidade. Infelizmente, essa tragédia ela pode ter esse viés se nós educarmos os empresários. Então, a terceirização do financeiro faz algo maravilhoso para o empresário, que é entregar informação financeira para o empresário de maneira que ele não tenha muito custo com isso, de maneira que ele não tenha muito esforço com isso, de maneira que ele não gaste tempo com isso. Então, o BPO financeiro, no ponto de vista do empresário, ele reduz, ele entrega o benefício, ele entrega a transformação, que é números da empresa, números confiáveis da empresa, só que com menor custo, com menor risco, com menor tempo. Como assim, Pedro? Me explica melhor. Vamos lá. Custo. Se o empresário quiser fazer um controle financeiro por conta própria, de maneira ideal, ele vai precisar dentro da empresa dele de um profissional, ok? De um funcionário. Um funcionário com experiência para fazer o processamento financeiro de uma empresa, pegar ele sozinho do zero e fazer a coisa acontecer, o salário desse cara, no mínimo, vai ser uns R$ 1.500. Faz sentido isso? R$ 1.500 o salário de um assistente financeiro, que já tenha feito financeiro em outros lugares, já tem uma noção do que é lançar uma conta a pagar, uma conta a receber, conciliar uma conta. R$ 1.500. Isso, a custo efetivo total, se for apropriar férias, 13º, INSS, FGTS, alimentação, transporte, vai para os R$ 2.200, no mínimo. Então, para uma empresa fazer o controle financeiro dela de maneira autônoma, ela vai gastar no mínimo R$ 2.200 de pessoas para isso. Sem contar software, a tecnologia necessária para isso. Quando você faz a terceirização do financeiro, você está assumindo o financeiro dele e cobra preços muito menores. Não é o tema da live de hoje, a gente pode fazer outra live um dia sobre precificação do BPO financeiro, mas você pode fazer BPO financeiro por R$ 800, por R$ 700, por R$ 900. Então, às vezes, é 1/3 do preço que ele incorreria, do custo que ele incorreria, você faz esse serviço para ele. Então, você consegue entregar a clareza financeira para o empresário com um preço muito menor. Eu falei também que ele reduz o esforço. Por quê? Para você fazer a autogestão, o empresário ele precisaria ficar de olho nesse funcionário, acompanhar o funcionário, ver se ele está fazendo tudo certinho, treinar o funcionário muitas vezes para implantar ferramenta, para conferir se está tudo feito. No BPO financeiro, ele contrata uma outra empresa, o que nós defendemos, seja um escritório de contabilidade, empresas contábeis a fazer isso, e solta o serviço. O contador tem que se virar para entregar. Então ele que gerencia as pessoas, que se faltou alguém ele tem que cobrir, então com menos esforço. E com menos tempo, porque o tempo que você estaria lá gastando, o terceiro faz para você. Então o BPO financeiro entrega o resultado, que é clareza financeira, informações importantes para o empresário tomar decisão. E para os contadores, o BPO financeiro tem quatro benefícios, tem até um quinto nesse momento, mas são 4 benefícios principais para os empresários contábeis. E eu preciso que você entenda esse benefício antes de começar a te dizer como montar essa equipe, para que você tenha clareza do que você está perdendo se você não fizer isso na tua empresa. Primeiro benefício que a terceirização do financeiro gera para você, contador, você finalmente vai ser valorizado pelos seus clientes. Por quê? Os contadores tradicionalmente só se ocupam de entregar a conformidade, os serviços básicos.
Então o contador entrega folha de pagamento, entrega impostos, entrega declarações, certidões. Só que, cara, nada disso aqui tem valor para o cliente. Tudo isso aqui é o que a gente chama de atividades NAV, N-A-V, que não agregam valor. São atividades que o cliente não enxerga como essenciais para ele, não faz esse cliente ganhar mais dinheiro, não faz esse cliente alcançar seus sonhos. E quando, por outro lado, um contador diz para o cliente que vai ajudar ele a resolver o seu financeiro, você está indo na ferida. Você está indo onde mais dói, que é no bolso. E quando você resolve o financeiro dele, você vai ter desse empresário a valorização que a gente precisa. Porque, por empresário, tudo que ele mais quer é ter segurança no negócio dele, saber que o negócio está no caminho certo. E se você leva essa informação para ele, você está ajudando ele e vai ser valorizado. Claro que existem muitas outras formas de ser valorizado. A contabilidade consultiva vai para vários níveis, inclusive níveis estratégicos, níveis de processo, mas o nível mais básico que você tem que fazer, depois da conformidade, é a da gestão financeira. Não adianta você querer falar de dashboards contábeis se você não está fazendo o básico do financeiro, se o seu cliente não tem um básico do financeiro. Então, se você consegue fazer com que o cliente domine seus números, saber quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou, quanto ele retirou da empresa, é o que ele precisa para dar o próximo passo. Então, você vai ser mais valorizado pelo cliente. Segundo ponto, você vai conquistar mais clientes. Pô, Pedro, como assim conquistar mais clientes? É isso aí. Porque na hora que você estiver diante de um empresário e você mostrar para ele que você pode ajudar ele a resolver o maior problema que ele tem, você vira um contador, uma contadora muito mais atraente. O empresário vai preferir muito mais ter você do lado do que ter um contador que só entrega burocracia. Mesmo que ele não contrate o teu serviço de terceirização financeira no primeiro momento. Isso que é o mais interessante. Só de você se posicionar como diferente, como alguém capaz de ajudar a resolver esse problema, você fica mais atraente para esse empresário. E as chances dele te contratar são muito maiores do que contratar um contador que só cumpre conformidade, só manda folha, só manda imposto. Então, quando você faz a terceirização do financeiro, você conquista mais clientes. Além de conquistar mais clientes, o pessoal está falando que está falhando. Está falhando para vocês, galera? O mini mercado mandou, está falhando. Se você estiver falhando para você, coloca sim. Se tiver tudo certo, coloca não. Aí só para poder saber se tem algo na minha... Eu acho que eu voltei, vamos lá. Eu também fui burro, né? Eu mandei a parada invertida. Tá tudo ok? Não, mas o não é sim ou não. Agora eu me confundi. Eu confundi mais vocês do que tudo, né? Tá não. Eu vou entender que o não tá bom. Eu confundi. Talvez, meu querido, minha querida, seja a tua conexão aí, tá? Dá uma resetada, tira o Wi-Fi, bota o Wi-Fi. Beleza, vamos lá para o terceiro benefício. Você vai aumentar o ticket médio dos seus contratos. Além de aumentar o seu faturamento, que você vai conquistar mais clientes, você vai ter o seu ticket médio maior. Porque o serviço de terceirização do financeiro, ele também é um serviço de receita recorrente. Então, todo mês você vai estar recebendo do teu cliente um contrato. Assim como é a contabilidade, você recebe um contrato mensal, o BPO financeiro também é um contrato de FII mensal, que você vai receber isso todo mês na tua empresa. Você aumenta teu faturamento, o teu ticket médio dos teus clientes. Por fim, o quarto benefício, você vai finalmente acabar com a contabilidade atrasada na sua empresa. Olha só, você vai, pela primeira vez na história, vai ser possível fazer a contabilidade mensal de todos os seus clientes. Porque no momento que você faz a terceirização do financeiro utilizando um software mais moderno, um sistema financeiro em nuvem, todos esses sistemas, sem exceção, eles são capazes de pegar esses lançamentos financeiros e exportar eles para o teu sistema contábil. E já exporta tudo certinho, um livro diário certinho. Tá lá, ele cria já as contas patrimoniais de cliente, fornecedor, ele cria as contas de resultado, ele faz os lançamentos, o depara, uma conta débito, uma conta crédito e puxa tudo para o teu sistema contábil. Então, tudo aquilo que o teu operador financeiro fez, o contábil importa e simplifica, antecipa o fechamento contábil. Então, acaba aquele fechamento contábil do jeito antigo, que é receber documento físico, e pega o extrato, e vai com a reguinha, e vai ticando o extrato, e a débito e crédito, e vai e volta. Acabou. Não faz sentido o setor contábil digitar coisas. Setor contábil, o certo... Pelo menos na minha concepção, é assim que funciona as grandes empresas, setor contábil não lança nada. Setor contábil só integra dos outros setores. Vem nota fiscal do fiscal, vem folha do folha, vem o financeiro do financeiro, vem o patrimônio, vem depreciação patrimônio e concilia as contas contábeis. E não ficar pegando papel e digitando, pô. Inclusive que custa muito caro. Imagina, os profissionais do setor contábil geralmente são os mais caros das empresas de contabilidade. São os mais experientes, muitas vezes. Você está gastando um profissional de alto nível para ficar digitando?
Não funciona, é por isso que a contabilidade está atrasada no Brasil todo, porque o jeito de se fazer contabilidade está errado. Não faz sentido. Tem um quinto benefício que é o seguinte, você vai ajudar seus clientes a saírem da crise. Porque no momento em que você dá clareza financeira para ele tem a oportunidade de tomar decisões melhores. Tomando decisões melhores, ele vai saber, pô, vou pegar o crédito do Pronamp, vou fazer o que com esse crédito? Adianta eu pegar crédito com o Pronamp? Tem gente que acha que o Pronamp, né, apesar de estar difícil pegar, não sei como é que está na tua cidade, mas aqui está difícil. As pessoas acham que o Pronamp é doação, é Jesus que veio e doou dinheiro. Não, querido, é dívida. É uma dívida boa, do ponto de vista de taxa de juros assim, sem igual, mas é dívida, é capital de terceiro. Adianta você tomar dívida se você ainda não fez seu dever de casa, se você ainda não reduziu seus gastos, se você não colocou teu negócio em ponto de equilíbrio? Tudo isso são informações que o financeiro já gera para o cliente. Então a gente tem que ajudar o empresário nesse ponto, de fazer com que o empresário cresça e melhore na gestão financeira. Pergunto para vocês agora, meus amigos, está claro para todo mundo que está aqui o que é BPO financeiro? O serviço que contadores, ou não contadores, não é um serviço exclusivo de contadores, é um serviço que você pode fazer para assumir o controle financeiro dos clientes e com isso dar clareza para eles e reduzir seus custos, automatizar processos. Tá claro para vocês? Bota aí para mim. Se vier claro para vocês, coloca no comentário. Sim, por favor. Legal. LR Contabilidade, mais ou menos. Então faz o seguinte, meu querido, minha querida, manda na pergunta, por gentileza, aqui na caixinha, que depois no final eu complemento alguma coisa que faltou, tá bom? Mas você não vai sair com dúvida não, cara. Que se tiver no meu alcance eu vou poder te esclarecer, tá bom? Manda aqui, por gentileza, na caixinha de pergunta para eu poder colocar. Tem até a pergunta aqui da Raquel, hein? Raquel, manda na caixinha, como implementar. E aí, vamos falar um pouco sobre isso hoje, mas é um assunto mais vasto. Vamos lá, como é que faz isso com um time, né? Como é compor um time? Primeiro, deixa eu te passar a minha visão de time ideal pro BPO financeiro. Antes, eu vou contar só um pouquinho da nossa história, tá? Para você poder entender como é que a gente chegou no BPO financeiro. A gente, não sei se você sabe, mas a Marco é uma administradora de condomínios. Nós trabalhamos com a administração de condomínios há 18 anos aqui no Espírito Santo. E uma administradora de condomínios, o que ela faz em essência? É terceirizar o financeiro. O que uma administradora faz é processar o financeiro de um condomínio. Então eu gero lá cotas condominiais, que são as contas a receber, eu pago as contas a pagar, eu vou lá no banco pagar as despesas, eu boto tudo numa pasta de prestação de contas, gero um fluxo de caixa e presto conta para os condôminos. Esse é um processo de uma administradora de condomínios. É uma empresa de BPO financeiro. Nós fazemos BPO financeiro, então, há 18 anos. E eu brinco que a gente faz o BPO financeiro desde a época do BPO raiz, né? Que a gente fazia com cheque. Então imagina só, a gente tem um formulário contínuo de cheque, né? Dos clientes, a gente chegava a despesa no condomínio, o condomínio mandava por malote pra gente, uma viagem. Eu pego essa despesa, emito um cheque, devolvo para o condomínio, 2 viagens. O síndico assina, o presidente do conselho assina, devolve pra gente, 3 viagens. Eu pego essa conta, levo para o banco para pagar, 4 viagens. O banco devolve para mim, quinta viagem, eu coloco no balancete e mando para o condomínio 6 viagens. Então olha só, eu faço o BPO financeiro desde a época que a gente fazia 6 viagens para cada conta. Olha que loucura, meus amigos, 6 viagens para cada conta, desde do nascimento dela, da conta chegando no condomínio, até a conta morrendo na pasta de prestação de contas, 6 viagens. Graças a Jesus Cristo a tecnologia veio e simplificou esse processo, porque não faz sentido nenhum, isso é um processo burro, um processo caro. Só que o que aconteceu? Lá no início, nós replicamos esse processo na terceirização do financeiro da nossa empresa. Uma curiosidade, como é que nós descobrimos o BPO financeiro da Marco? A gente, quando fundamos a Marco, a visão sempre foi o contador ajudar o empresário na gestão financeira. Mas o nosso foco era mais a consultoria financeira. Era mais ensinar para o empresário a fazer a autogestão financeira. E funcionou para muitos clientes. Só que para outros clientes eles não conseguiam implantar. Mesmo tendo a nossa orientação, mesmo tendo reunião, mesmo tendo tudo, o cara não conseguia. Não tinha gente para isso, não tinha sistema adequado, o cara não era disciplinado, não funcionava. E até que um dia chegou um condômino que mora no condomínio que nós administramos até hoje, mas na época, tantos anos atrás, ele chegou com um boleto de condomínio. E não sei se você já viu o boleto de condomínio, a maioria das administradoras gera um boleto de condomínio com um relatório que ele chama de balancete, mas na verdade aquilo é um fluxo de caixa realizado. Chama de balancete, mas é um fluxo de caixa, todas as entradas, todas as saídas e todos os saldos. Esse empresário, ele é dono de uma empresa que na época faturava mais de 1 milhão por mês. Ele chegou na nossa empresa e falou assim: oi, tudo bem? Que eu tenho uma empresa tal, a gente já até sabia que empresa era essa, e eu quero saber como é que eu faço para ter isso aqui da minha empresa.
Gente, como assim ter isso aqui? Ter esse balancete aqui da minha empresa. E a gente descobriu que a empresa dele, apesar de faturar 1 milhão por mês, não tinha um controle financeiro confiável, ele não tinha um fluxo de caixa da empresa. Olha que loucura, meus amigos, uma empresa que fatura, naquela época, hoje está muito maior, que é uma empresa que cresceu inclusive com a crise, uma empresa que fatura 1 milhão de reais por mês, não tinha fluxo de caixa. Eu te pergunto, você que está aqui comigo ao vivo, você tem algum cliente desse que tem um porte grande e que não tem controle financeiro? Isso é realidade para você também? De ter um cliente que às vezes tem uma empresa sólida, uma empresa que, cara, de sucesso, que nitidamente gera lucro porque está gerando patrimônio, né, para as pessoas, mas não tem controle financeiro confiável? Isso aí acontece com você também? Então com a gente aconteceu. E foi aí que foi um estalo para a gente. Falou, cara, peraí, a gente faz a terceirização de financeiro para centenas de condomínios. Por que a gente não faz essa porcaria para os empresários? O processo é o mesmo. É a mesma lógica. Só muda o sistema que eu vou usar. Foi quando nós começamos a fazer o processo financeiro, o processamento financeiro terceirizado para as empresas. Foi com essa sacada, sem querer querendo, que esse empresário deu pra gente. Talvez um presentão que o destino nos colocou, o Papai do Céu nos colocou. E nós tivemos a antena ligada para absorver esse insight. Desde então, o que a gente fez? A gente pegou o nosso setor financeiro da administradora de condomínios e implantamos. E aí a sacada, como montar uma equipe? Muitos contadores vão tender a querer fazer isso dentro do setor contábil. Na minha opinião, e aí, meus amigos, é uma opinião do Pedro, não é a verdade absoluta, tá? É só uma visão nossa, eu vou explicar, vou embasar por quê, mas na minha opinião, o ideal é você separar o setor financeiro do setor contábil. Você separar esses dois setores. Por quê? Porque o setor contábil, ele geralmente é formado por contadores que têm a visão da contabilidade, a visão da partida dobrada, a visão do que toda origem tem uma aplicação, a visão da forma da contabilidade de fazer o processamento. Só que a visão do financeiro é outra. A visão do financeiro é o que saiu de dinheiro, o que entrou de dinheiro e o que sobrou de dinheiro. A visão da contabilidade é o que eu gerei de receita, o que eu gerei de gastos, o que eu gerei de resultado. Então, você tem duas visões diferentes. A ponto de, curiosamente, quando a gente foi implantar o BPO financeiro com um dos nossos analistas contábeis, a gente falava, você vai debitar isso do extrato bancário, a visão do débito do contador é diferente, porque o débito aumenta o saldo de conta, na contabilidade, na conta de ativo, enquanto o débito no extrato bancário é uma saída. Percebe? Até a diferença de termo, a diferença de terminologia bagunça a cabeça do profissional da contabilidade. Porque ele tem um mindset, ele foi treinado para ver as coisas dentro do regime de competência. E é difícil você fazer essa virada para o regime de caixa. Então, esse é um dos primeiros motivos da gente separar esses dois setores, porque são duas formas de ver o mundo diferentes. Duas formas diferentes. Qual é a certa? Não tem certa, as duas estão certas. Talvez seja até redundante falar isso para contadores, mas, porra, as duas estão certas. São só maneiras diferentes de a gente ver o mesmo fenômeno. Imagina só, eu estou comprando, sei lá, eu comprei um ativo imobilizado, eu comprei, suponho que isso aqui seja uma garrafa que vai lá para um ativo imobilizado. Eu paguei isso 30 mil reais e paguei em 10 parcelas de 3 mil reais. No financeiro vai ter uma saída de 3 mil reais. No contábil, não. No contábil eu só vou apropriar os juros que estão aqui nela, porque isso aqui já está no meu ativo imobilizado. Essas duas formas de você ver o mundo, isso bagunça na cabeça do funcionário. Ele não consegue virar essa chave tão fácil. Então, separar isso é, na minha opinião, prudente nesse primeiro ponto. Segundo ponto, o ideal é que você tenha um double check dos processos. Porque, lembra do processo? Você processa o financeiro e importa para o contábil. Se você faz tudo isso unificado no setor só, você perde o double check, você perde a dupla verificação. Então, você vai ter o mesmo profissional fazendo o financeiro, já importa para o contábil, faz contabilidade e manda. Quando o ideal é você ter essa dupla verificação. Em que nessa dupla verificação, se alguma coisa passou de erro aqui no financeiro, erro sem querer e por querer, ou erro por falta técnica, não sei como lançar isso, no contábil você consegue corrigir. Então você importa aqueles lançamentos, você bota um segundo profissional, um segundo olhar para você poder fazer essa análise. Enquanto se você faz tudo isso unificado, a tendência é que passem mais erros. E vocês sabem, ou posso imaginar, que você possa imaginar, nem toda movimentação financeira que o cliente manda é uma coisa que dá para contabilizar certinho daquele jeito, né?
Não sei se acontece com vocês, mas às vezes acontece, sabe? Do cliente pagar uma despesa pessoal dentro da conta corrente da empresa. Isso acontece aí na tua cidade? Fala pra mim, bota aqui no comentário. Se isso acontece na sua cidade, bota sim. Cliente que paga despesa pessoal dentro da conta da empresa. Ou se só acontece aqui no Espírito Santo, pode ser. Ou acontece então do cliente sem querer vender uma coisa sem nota e cair na conta da empresa, hein? Será que acontece aí na tua cidade? A Eren, quem nunca? A gente falou muito, olha. Quanta fé. E aí, como é que você contabiliza isso? Dá para resolver. Só que você tem um tratamento diferente no financeiro e um tratamento diferente no contábil. Então, separar essas visões te permite ter esse double check, essas duas visões. E tem um terceiro benefício que eu vou te falar agora, da estrutura, né? Na minha opinião, a gente consegue trabalhar com mão de obra mais barata no setor financeiro. O setor contábil já é mais difícil. Por quê? Primeiro, o setor contábil é atividade de contador. Atividade de contador de profissionais regulamentados, profissionais formados, profissionais que você tem que trazer ele já com preparação, já com habilitação legal. Ele tem um custo. É caro o profissional da contabilidade. Se você é empresário contábil, você sabe o que eu estou falando. Se você é um profissional da contabilidade, deixa eu te dizer uma coisa. Você é caro. Apesar de você saber que você mereceria ganhar mais, mas você é caro mesmo assim. É caro, cara, ter um profissional da contabilidade. Especialmente caro quando o cliente não valoriza esse serviço. Então você tem muitos empresários que pagam contabilidade, mas não olham para a contabilidade. Eles querem pagar pouco por isso. Então é ainda mais caro por isso, infelizmente. Se a gente não der um outro significado para a contabilidade, fica algo ainda mais caro. Então, o profissional da área contábil geralmente é um profissional que ele tem que ser habilitado, ele tem que entender da lógica contábil, da lógica de aplicação, de origem, da partida dobrada, dos lançamentos, ele tem que entender de CPC, ele tem que entender de IFRS, ele tem que entender de SPED-ECD, SPED-ECF. É um profissional mais caro, é um profissional que você precisa de alguém com mais corpo para te ajudar. Já no setor financeiro, essa foi a grande sacada que a gente fez. Quando a gente começou o BPO financeiro, nós montamos um time só de administradores. Montamos um time de profissionais formados em administração, com experiência na área financeira, porque nós tínhamos a área de condomínios. Puxamos parte dessa galera para fazer o financeiro das empresas. O que a gente percebeu? Que esse profissional era, como eu posso dizer, como é que a gente falava antigamente? É areia demais para o caminhãozinho dos clientes. Esse profissional, ele era coisa demais, era máquina demais para atender a demanda do cliente. Porque, na real, cara, a demanda dos clientes pequenos é uma demanda muito simples. É só você ter um mínimo de organização. Você tem um plano de contas bem organizado, um plano de contas financeiro, você saber como classificar as entradas e saídas em cada conta daquela, e você ter disciplina de repetir aquilo e de você fazer os saldos baterem. Não faz sentido você ter para fazer BPO financeiro um administrador formado e o cara que vai te custar lá, sei lá, 3 mil, 4 mil reais de salário. Não faz sentido. Você consegue fazer esse trabalho de processamento com um custo muito menor. E você ter esse profissional mais competente para fazer consultoria financeira. Inclusive, deixa eu já te dar um ponto importante. Um conceito que eu defendo, não é certo, não é errado, é só um conceito. Mas o que para mim é BPO financeiro? Tradução literal, Business Process Outsourcing, terceirização de processo de negócio. BPO financeiro, você terceirizar o processamento financeiro. Todos os outros serviços, como orientação financeira, precificação, orçamento, controle orçamentário, tudo isso é consultoria financeira, é um outro jogo, é um outro serviço. BPO financeiro é um serviço de processamento financeiro, para dar clareza dos números. Consultoria financeira é um serviço de inteligência financeira. Qual você vai prestar? Idealmente, os dois. Idealmente, você ser capaz de processar o financeiro do cliente e de dar inteligência para ele. Mas eu recomendo fortemente que você separe esses dois elementos. Porque se você unifica os dois, o teu serviço fica caro. E se o teu serviço é caro, poucas empresas podem contratar. Agora, se você separa o que é terceirização do financeiro do que é inteligência financeira, você permite que pequenas empresas contratem o teu serviço de BPO financeiro. Porque elas vão ter clareza financeira, aquilo que elas não tinham antes. E de repente, quem sabe, daqui a pouquinho vão precisar também de inteligência financeira. O ponto é, quando você separa esse serviço em duas partes, você dá mais acessibilidade para ele.
E quando você dá acessibilidade para o cliente, lembra dos 4 benefícios para você. Você é mais valorizado, você conquista mais clientes, você aumenta o ticket médio e resolve a contabilidade. Porque o tempo que você está processando o financeiro do cliente é muitas vezes o tempo que o teu analista contábil deixa de gastar. Para você ter uma métrica numa empresa pequena, simples nacional, prestação de serviços, que você gasta 7 horas, 8 horas para fazer uma contabilidade do método tradicional, pegando papel, lançando, digitando, importando do financeiro, você gasta 40 minutos. 40 minutos quando você importa do financeiro. É basicamente conciliar as contas. Puxa o patrimônio, puxa a folha, confere se está batendo, acabou, está fechada a contabilidade. Você consegue enxergar isso? Não sei se isso está claro para você, porque às vezes alguns contadores ainda não conseguem ver isso. Você consegue enxergar isso? O que é o fechamento da contabilidade quando importa do financeiro? Coloca para mim aqui no comentário sim, se isso está claro para você, e não, se não está claro para você, por favor. Mas eu preciso que você entenda. Então, quando você faz mais empresas contratarem a terceirização do financeiro, você está reduzindo o seu custo no contábil. Então, separar o processamento financeiro da inteligência financeira é uma estratégia excelente, porque você faz com que mais empresas possam contratar teu serviço. Então, o que nós vimos lá no passado? Que usar mão de obra muito cara para isso era muita areia para o caminhão do cliente. O cliente não estava usando aquilo e estava tornando o meu preço mais caro. Quando eu ia apresentar para o cliente uma terceirização do financeiro por R$ 1.500 por mês, ele falava, porra, mas cara, tá caro isso, hein, cara? Pô, R$ 1.500 por mês eu tenho um funcionário para mim dedicado? Que o empresário muitas vezes não vê, né? Custo efetivo total, ele vê só o salário. E o cara pensa, porra, esse funcionário para mim dedicado, além de fazer o financeiro, ele pode fazer o cafezinho para mim, ele pode me ajudar a emitir as notas fiscais, ele pode controlar meu estoque, ele pode ajudar na produção, meter a mão na massa, cobrir umas férias de alguém, enfim. Então não faz sentido o BPO financeiro ter um preço que seja próximo da contratação de um funcionário dedicado. Porque senão para o empresário é melhor ter um funcionário dedicado. Então ele tem que ter uma precificação menor. Para você ter uma precificação menor, você tem que ter um custo de servir menor. Você tem que ter um custo para produzir menor. E aí vem a sacada da equipe. Preste atenção. Cara, tem uma mão de obra fantástica. Essa é a mão de obra que eu bato palma. Eu não gosto nem muito do termo mão de obra, porque é termo antigo, né? Para coisa de escravidão, não tem nada de mão de obra. Um time de profissionais que são excelentes para o serviço de terceirização do financeiro. Excelentes. Para mim, é a mão de obra ideal para esse serviço, que é a mão de obra, os profissionais, estudantes de ciências contábeis. O estagiário de ciência contábil, para mim, é o filé mignon para você fazer terceirização do financeiro. Por quê? Primeiro, são profissionais muito competentes. É uma garotada, fala garotada, mas galera de 19, de 20, de 18 anos até 24, 25 anos. Mas é uma galera muito inteligente. Essa geração, gente, não sei se você convive com essa geração, é a geração assim genial, pessoas inteligentes, pessoas que pegam as coisas rápidas, uma geração hiper adaptada à tecnologia. Então quando você bota um sistema financeiro desse, em uma semana ele devorou o sistema inteiro. Agora, pega um sistema desse, qualquer um, e bota para um funcionário teu que está há muito tempo de casa. Esse cara vai ficar um mês para acessar o sistema. Eu fico com preguiça de aprender coisa nova. Claro que estou generalizando, estou brincando, né? Tem profissionais que estão muitos anos de casa e que são hiper inovadores, tem profissionais que acabaram de chegar e são estagnados. Estou aqui fazendo uma brincadeira, mas via de regra, aquele profissional muito antigo, ele não quer mais aprender, perdeu o tesão, sabe? Essa garotada, ela é hiper conectada, hiper com sede de conhecimento. É uma mão de obra muito abundante. Na maioria das cidades, você tem muito estudante de ciências contábeis ocioso, que não tem trabalho. Porque as empresas de contabilidade não aprenderam a lidar com estágio. Os contadores tradicionais não sabem contratar estagiários. Seja lá por quê, eles não conseguem dividir tarefas, eles não sabem. A maioria das empresas de contabilidade não tem estagiário de contabilidade. Então, uma mão de obra que ela é hiperabundante, na maioria das cidades, hiperabundante, tem estagiário pra caramba. E uma mão de obra com custo muito menor do que uma mão de obra de um profissional pleno. Afinal de contas, essa pessoa está começando a carreira agora. Ela não tem a demanda financeira que uma pessoa que tem uma família para sustentar tem. Muitas vezes essa pessoa ainda mora com os pais. A grana que ela ganha é a grana para balada, para comprar uma coisinha, roupa. Não. O sacrifício financeiro que a gente precisa fazer é menor e ele fica mais feliz com essa remuneração
condizente com o momento de vida dele. Ah, Pedro, você é um filho da puta, né? Você está explorando mão de obra. Não, cara, eu não estou explorando mão de obra. Eu estou só dando uma chance, uma oportunidade para alguém que não tinha oportunidade. Percebe? Os estagiários de ciências contábeis hoje não têm oportunidade de trabalhar nos escritórios de contabilidade. A maioria dos estagiários procuram emprego e não acham. Vocês não fazem ideia da quantidade de mensagens que eu recebo por semana de estudantes de ciências contábeis me pedindo trabalho. Não faz ideia. Eu acho que as pessoas acham que a minha empresa ela atende de todo o Brasil, ela manda de tudo, cara, você imaginar. Eu tenho inclusive um vídeo que eu dou uma sacada para eles como é que faz para conseguir emprego, exatamente com essa metodologia. Mas, cara, eles não têm trabalho. Porque os empresários contábeis não sabem usar essa mão de obra maravilhosa. E por que estagiário de ciências contábeis? Pedro, não podia ser estagiário de administração? Não podia ser estagiário de recursos humanos? Podia. Na verdade, você pode tudo, a empresa é tua, tá? Só para deixar claro. A empresa é tua, você faz o que quiser dela. Mas na minha empresa, eu prefiro o estagiário de ciências contábeis. Por quê? Porque é um profissional que ele tende a querer continuar na carreira. Afinal de contas, ele decidiu estudar ciências contábeis, então ele vai querer continuar na carreira. Às vezes, o profissional de administração não é aquilo que ele quer para a vida dele. Então, de repente, ele começa a estagiar contigo e daqui a pouco recebe uma proposta de estágio do banco e vai lá para o banco. Porque o cara está se descobrindo ainda, tá vendo qual é dele, sacou? Então, assim, o estagiário de ciências contábeis, para mim, é o ouro, cara. Porque é uma pessoa muito competente, pessoas muito inteligentes, muito comprometidas. Inclusive uma crença limitante que muito empresário contábil tem. Ah, não, estagiário de ciência contábil é tudo que é só farra, que é só festa. Eu, na minha época, era assim, porra. Eu, na minha época, eu bebia, eu conseguia beber, ficava de ressaca no mesmo dia, acordava, não dormia e no dia seguinte estava na aula de custos. Você conhece alguém assim? Que virava à noite? Teve tempo que eu virei à noite, cara. Rapaz, se eu tentar virar à noite agora, eu não sou ninguém. Se eu tentar virar à noite agora, eu sei lá, é só corpo, não tem mais nada assim. Não, mas eu já consegui um dia, eu já fui jovem um dia. E aí tem gente que acha que estagiário é isso. Não, cara. Claro que ele quer curtir a balada, quer namorar, bicho, mas essa galera é comprometida. Eles têm compromisso. Se você cria um ambiente de trabalho legal, em que eles estão aprendendo, eles estão trocando, em que eles são ouvidos, em que você troca, eles querem ficar lá dentro, eles crescem junto com você e faz o teu negócio crescer. Então, na minha opinião, qual é a estrutura ideal para um setor de BPO financeiro? É que na base do setor, na produção, você tenha estagiários de ciências contábeis. Por quê? Porque eles são a mão de obra suficiente para entregar o que a gente precisa entregar para a maior parte dos clientes. A maior parte dos clientes não precisa de um administrador formado para ficar lançando conta a receber, conta a pagar. Não precisa. Se você botar uma mão de obra muito cara, o teu serviço vai ficar caro. Aí você vai vender para menos gente, entende? Se você faz um serviço com custo de servir menor, você consegue ajudar mais pessoas e lucrar mais. Simples assim. Então, usar essa mão de obra do estagiário é muito bom, que você dá oportunidade para essa pessoa crescer, coloca ela dentro de uma empresa contábil, você ajuda a resolver o problema do cliente e a contabilidade, sim, essa sempre feita por profissionais habilitados. Essa sempre um contador assinando, porque só que ele não precisa ficar digitando tudo, porra. Contador ficar digitando tarifa bancária? Pelo amor de Deus. Tarifa de TED, tarifa de DOC? Não faz sentido, gente. Vamos usar uma mão de obra que está começando para fazer isso. E usar a nossa mão de obra mais experiente para fazer outras coisas, outras análises. E não para ficar lançando coisa repetitiva. Então, minha dica é essa. Time de produção, fábrica, quem vai produzir o serviço BPO financeiro? Estagiários de ciências contábeis. Preferencialmente, aí é uma questão mais interna, mas a gente tenta pegar alguém que não está muito no início do curso. Por quê? Porque no início do curso a pessoa ainda está muito indecisa, né? Tem gente que entra em ciências contábeis achando que é matemática, não é isso? Tem gente que entra em ciências contábeis achando que é uma coisa. Aí quando começa a fazer o curso, vê que é outra. Então, assim, é bom você pegar alguém que já tem um pouco mais de clareza que, porra, eu vou chegar no final do curso. Para você ter essa pessoa mais tempo com você, entende? Para que você possa dar para ela um plano de carreira. Cara, você vai entrar como estagiário, mas depois você vai virar analista, depois você vai virar encarregado, depois você vai para o setor contábil, vai aprender o contábil, depois você vai para o fiscal, depois você vai para o folha, depois, quem sabe, você pode virar meu gerente, quem sabe você pode virar meu sócio. Olha só que plano de carreira legal para esse profissional. Se for um profissional da área contábil, você tem condições de fazer isso para ele. Se for um profissional de recursos humanos, talvez ele não vai ter muito interesse. Logo, logo ele vai querer ir para um recrutamento de seleção, logo, logo ele vai querer ir para uma outra área que não fica na tua empresa. Então, por isso que a gente prefere estagiário de ciências contábeis. Mas, Pedro, um setor só de estagiários? Não. Preste atenção.
a minha sugestão é que tua base de produção seja de estagiários. Mas acima deles, é bom que você crie um encarregado. Alguém que responda pelo setor. E esse encarregado, idealmente, não ser um estagiário para você ter um pouco mais de estabilidade. Porque lembrando, né, estagiário, ele tem um lado ruim que ele pode ser mais instável, né? As relações de trabalho são mais instáveis. Então, de repente, tem caso de estagiário que começa a se dar mal na faculdade porque começou a trabalhar, o cara larga o trabalho para voltar a estudar, porque começou a tomar pau em matéria e vai dar prestigiar mais a faculdade. Tem estagiário que às vezes o pai vai lá, fala que vai sustentar para o filho ficar mais em casa, enfim, tem outras possibilidades. Então existe sim uma instabilidade maior na relação com o estagiário, tanto do nosso lado quanto do lado do estagiário. Então é bom você ter um encarregado, aí sim, alguém da área mais fixa de finanças, alguém com uma visão maior, para que essa pessoa possa fazer o processo de digestão dos clientes. Então chegou um cliente novo, esse encarregado vai receber o cliente, vai parametrizar ele no sistema financeiro, vai conferir se o plano de contas que vocês usam está batendo com o cliente que pode usar, vai fazer as primeiras conciliações, vai criar o primeiro histórico. Uma vez que esse cliente está digerido, você vai, peraí, esse cliente é facinho, dá para botar para a Maria, nossa estagiária, para a Maria dar continuidade. Então esse encarregado, seu filtro, o que vai receber os novos clientes, vai educar o cliente de como faz, como não faz. Às vezes o estagiário, por estar no início de carreira, ele não tem muita negociação com o cliente, né? Ele ainda não sabe muito se impor e tal. Então tem que ter alguém mais firme na linha de frente, né? Para você poder dar esse direcionamento com o cliente, às vezes puxar a orelha, fulano, tem que mandar documento que tu não está mandando, fulano, esse documento aqui é despesa pessoal, você está pagando na empresa. Então assim, é bom você ter um encarregado com um pouco mais de corpo, de vivência, para poder conduzir o time. Mas o time de produção, você pode sim ter esses profissionais de estagiários que são profissionais incríveis. O nosso time aqui é um time maravilhoso, garotada que eu admiro, que eu sou fã, porque é uma garotada muito competente, muito dedicada, que faz um trabalho incrível. E se funciona para mim, vai funcionar para você também. Basta você também criar dessa maneira. Então, resumo, estrutura. Você tem um encarregado mais fixo, um encarregado mais sólido, com carga total de horário, né? Um estagiário até 6 horas. Aqui na marca, como é que a gente faz? Só para você poder entender. A jornada do estagiário é de 5 horas. A gente bota 5 horas, 2 turnos. Né? Então tem um estagiário que de manhã, que fica de 8 a 1, e um que fica de 1 a 18. Entende? Então tem cada mesa, cada cadeira, quando a gente tinha cadeira aqui, né? Agora tá tudo em home office, mas cada cadeira sendo 2 bundas. A bunda do estagiário da manhã, a bunda do estagiário de tarde. E aí a gente otimiza esse espaço. E tem um encarregado que faz essa gestão, recebe os estagiários, treina eles, faz uma auditoria por amostragem. Pô, vou ver esse cliente aqui se está sendo conciliado direitinho, se está funcionando ou não. Enfim, meus amigos, essa é a estrutura ideal. Pedro, como é que eu chego lá? Minha dica para a gente concluir essa live. Acabou que é tanta coisa que nem deu tanto tempo de responder pergunta, né? Vou ver se eu acelero rápido aqui para a gente responder alguma pergunta. Vamos lá. Como é que eu começo? Você tem que entender o seguinte, todo projeto precisa de um líder. Se alguém não liderar o projeto, se alguém não pegar o boi pelo chifre, a coisa não anda. Então, se você quer que isso aconteça, o ideal é que você comece esse projeto. Você, contador, você, contadora, lidere isso na sua empresa. Você se comprometa em fazer isso acontecer. Pedro, significa que eu vou pegar lá e vou ficar lançando contas a pagar, contas a receber? Não, mas você vai acompanhar de perto, ver se está funcionando, conferir. E minha dica para você começar no BPO financeiro, depois eu vou te dar uma dica para você avançar. Mas seja você, empresário contábil, o seu primeiro cliente. Como assim, Pedro? Faça você BPO financeiro do seu próprio negócio. Então, você tem uma empresa, ok? Que tem receitas, que tem despesas, que tem contas bancárias, que tem que ser conciliado, você tem que fazer contabilidade do seu negócio. Se você quer fazer terceirização do financeiro para o seu cliente, você, a sua empresa contábil, tem que ter uma gestão financeira profissional. Você tem que ter clareza dos seus números, você tem que saber quanto entra de dinheiro, quanto sai de dinheiro, como estão os seus resultados. Então, você tem que ser o seu primeiro cliente de BPO financeiro. Faz dar certo na sua empresa. Porque depois que você fizer dar certo na sua empresa, você vai estar treinando você mesmo a vender isso, você vai estar treinando a sua equipe a entregar isso. Desculpa, gente. Então, faça você, seja você o primeiro cliente seu de BPO financeiro. Porque quando você faz isso acontecer, você aprende a fazer isso. E você ganha 2 provas. Porque veja só, é normal, meus amigos, ter resistência das pessoas. Tanto do cliente final quanto da tua equipe. Tudo que é novo gera resistência, isso é uma característica do ser humano.
Como é que você vence as resistências? A melhor maneira para você vencer resistência é você provando que dá certo. É você tendo case de sucesso. Então, quando você faz o financeiro funcionar, o seu financeiro funcionar, você pode mostrar para o teu cliente, olha só, cliente, como é que eu gerencio o meu financeiro. É desse nível. É esse tipo de informação que eu tenho todo dia, é esse tipo de relatório que eu vejo todo mês. Se você visse esse relatório, você seria um empresário melhor? Então, posso fazer para você. Eu faço para mim, eu faço para você. E para a tua equipe também. Porque você sabe, tem funcionário que só acredita quando vê. Então, quando você faz a coisa acontecer e mostra o resultado, mostra que é possível. Inclusive no próprio contábil, né? O setor contábil tem muita resistência com essa história de importado financeiro. Fala, não, caramba, demora muito para parametrizar. Não, você parametriza uma vez, depois acabou. Depois você só atualiza se tiver uma conta nova. Enfim, para você ter case de sucesso. Tanto para o cliente final, quanto para você. Galera, quando o papo é bom, né, a gente vai conversando, coisa que a gente gosta, a hora passa até mais rápido. Não tinha visto, estão quase estourando a nossa hora da live. E tem muita pergunta aqui, cara, muita pergunta boa. Aqui, vamos lá. Tem muita pergunta, inclusive, repetida que eu vou reforçar. QD. Ó, pergunta da Sirlene. Tem algum curso prático para quem nunca fez BPO financeiro? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nessa live que é do PFCC? Se tiver alguém do PFCC, coloca aí no comentário, por favor, PFCC. Ah, Dani, pode passar do horário, mas o Instagram derruba, Dani. Depois, quando dá 1 hora de conexão, ele derruba a conexão. Então, daqui a pouquinho vai cair. Aí, tem a galera do PFCC aqui, olha. O Edson, o Emerson, a contadora de startup, a Geise. Legal. Aí tem uma turma do PFCC. Deixa eu te explicar o que é PFCC. PFCC é uma sigla que significa Programa de Formação Contador Consultor. Esse é um treinamento avançado que eu tenho para empresários contábeis, em que eu ensino os contadores como podem vender e se diferenciar. Um dos cursos que tem lá no PFCC é o curso de BPO financeiro. O que eu disse para você nessa live foi um pedaço de um módulo que é como entregar o BPO financeiro. Tem muitas outras coisas. Por exemplo, qual sistema de BPO financeiro você usa, qual sistema de gestão de processo você usa, como treinar os funcionários, como contratar, quanto pagar para esse profissional, como monitorar os processos, como implantar no cliente, como vender para o cliente. Tem muitas outras coisas muito mais profundas que você pode aprender lá no Programa de Formação Contador Consultor, que é um treinamento avançado para contadores. Hoje somos em mais de 1.400 contadores lá no PFCC, uma tropa enorme. Muita gente, inclusive aqui na live do PFCC, essa galera não me aguenta mais, porque eles me veem lá no PFCC, são mais de 20 horas, e vêm para a live. Eu amo vocês, tá bom? Nem eu me aguento mais, vocês estão aqui na live. Obrigado, ó. Coração para vocês, galera. Muito obrigado. Então, é um treinamento avançado. Se você quer aprender a fazer BPO financeiro, dentro do Programa de Formação Contador Consultor tem um treinamento completo, mais de 6 horas te ensinando o passo a passo para você fazer isso. Do início ao fim, desde como você prospecta o cliente, o que você fala para o cliente, como você vende para ele, como você contorna as objeções dele, como você precifica, o modelo de contrato, o modelo de proposta, tudo, passo a passo, do início de como você vende até como você entrega. Então, treinamento avançado, nesse momento as inscrições estão encerradas, não tem vagas no momento, a gente abre só algumas turmas por ano, porque eu preciso receber essa galera, eu me comprometo em ajudar a fazer o contador crescer, não estou aqui para vender curso só, se fosse eu deixava esse curso disponível para sempre, não, eu estou aqui para fazer os contadores crescerem. Então a gente faz essa turma, faz ela crescer e só depois que a gente abre uma nova turma. Se você tem interesse em saber do PFCC, dica que eu te dou, terminando essa live, vai lá no meu perfil e me manda uma mensagem, Pedro, quero saber mais sobre o PFCC, que eu te mando lá um link de uma lista de espera para você ser avisada quando eu abrir a próxima turma, tá? Mas não perca, se você quer realmente ser valorizado pelos clientes, se você quer aumentar seu faturamento, se você quer aprender a conquistar mais clientes, você precisa aprender a se diferenciar. E isso não se ensina nas faculdades, isso não se ensina no mercado de trabalho. Você precisa aprender com quem faz. Nós já temos lá 1.400 contadores nessa jornada, nessa tropa de elite, e eu espero poder te receber lá também, tá bom, Sirlene? Então, passo a passo, tá lá no PFCC. E tem muita pergunta boa aqui, cara. Uma pergunta legal. Não é diretamente ligada, mas eu vou responder. Gabriel, qual é a sua visão de começar a empreender na contabilidade agora? Cara, a gente está vivendo um momento, Gabriel,
uma oportunidade incrível, porque as empresas, elas estão carentes por contadores consultores. As empresas estão carentes por contadores que sabem resolver o financeiro delas. E os contadores que estão no mercado não sabem, eles estão travados, ficam só mandando imposto, folha de pagamento. Cara, isso não é suficiente, as empresas precisam de mais. Então agora você vê as empresas contábeis consultivas, aquelas contabilidades que ajudam na gestão, elas não param de crescer. E faltam empresas nesse nível. Então, meu amigo, se você está pensando em empreender, o momento é agora. Agora que a crise... Antigamente a gente tinha incertezas sobre a crise. O que vai acontecer? Agora a gente tem certezas. A vacina está vindo, é só questão de tempo, as empresas vão recomeçar a retomar, a gestão financeira virou prioridade, os empresários não aguentam mais contadores tradicionais. Agora é a hora de contadores consultores crescerem. Claro, se prepara. Inclusive eu vejo muita gente errando. Ah, não, Pedro, eu vou montar meu negócio de contabilidade, vou pegar um escritório bonito, que tem lá minha logo marca aqui no computador. Cara, nada disso é importante. O que é importante de verdade é a tua capacidade de transformar a vida do empresário. Não tem investimento melhor do que em metodologia, do que em educação. Porque isso você multiplica. Ativo imobilizado, ativo não circulante, demora a retornar. Então você tem que investir em coisas que te dão retorno imediato. Conhecimento é uma delas. Vamos ver se tem mais pergunta boa. Tem muita pergunta sobre o PFCC. Como ler BPO? Siglas em inglês. Meu inglês é muito falho. Do Bertoldo. Da Aline. Aline, como eu falei no início, não sei se você pegou no início da nossa live. Eu não falo BPO financeiro com o cliente, de forma nenhuma. Porque não adianta, não sei se você já testou, se você que faz BPO financeiro, você já fez isso. Fala BPO financeiro para o cliente. Ele ainda responde em inglês. What? Porra, o que é BPO financeiro? Isso não diz nada para ele, entende? Então, o ideal é você usar um termo que o cliente compreenda. E para mim, terceirização do financeiro é um termo autoexplicado. O cliente já tem, terceirizar o financeiro. Caramba, é possível? Inclusive, muitas vezes os clientes que a gente trata com eles, quando a gente fala que a gente vai terceirizar o financeiro dele, ele não enxerga que é possível. E aí está inclusive um desafio de vendas, né? Diferente da contabilidade, que já está no senso comum, que os empresários terceirizam contabilidade, imposto, isso já está no senso comum. O financeiro não está no senso comum. Então você tem que ter metodologia de vendas para você conseguir fazer esse cliente contratar você. Tudo isso com detalhes a gente ensina lá no programa de formação Contador Consultor. Tá bom? Vinícius, quando vão abrir as inscrições para o PFCC? Não sei te dizer, Vinícius, minha dica, porque depende da evolução dessa turma. Vai lá no meu perfil no Instagram e manda uma mensagem. Pedro, PFCC, eu vou te mandar uma lista de espera. Você vai se cadastrar lá para entrar, tem centenas de contadores lá, porque essa galera vai ser avisada quando abrir uma nova turma. Tá bom? E fica atento, porque as vagas são limitadas. Hoje são mais de 38 mil pessoas que me acompanham aqui, então eu não consigo atender a galera toda ao mesmo tempo. Então fica ligado no seu e-mail para quando essa oportunidade vier. Galera, quero agradecer a presença de vocês. Espero que tenha sido legal esse bate-papo. É uma conversa que não se vê muito no mercado contábil, né? De você abrir a sua metodologia, a sua caixa preta, de explicar como é que funciona, enfim. E eu faço questão de compartilhar isso com você, porque eu aprendi que quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. E ter você do meu lado me deixa muito feliz. Eu sinto que a gente está, na verdade, escrevendo uma nova história da contabilidade, um novo jeito de empreender na contabilidade. E a gente faz parte desse grande exército do bem juntos. Tá bom? Obrigado aí pela sua presença. Fique com Deus. E amanhã temos mais live. Amanhã também uma live daquelas, imperdível. Amanhã live com participação especial da Marta Diove, a maior especialista em marketing digital para as empresas contábeis no Brasil. Ela vai te dar de presente o plano de marketing para fazer a tua empresa crescer. Perde não. Amanhã, 19 horas. Tchau, tchau.